Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o advogado Diego Dalino Ribeiro e vamos para mais algumas verdades. Hoje eu quero falar sobre 5 cuidados que você deve ter ao contratar aí um advogado ou advogada para cuidar do seu caso e não ter aquele arrependimento depois, né? Porque é muito comum, principalmente hoje, com a internet, de você identificar excelentes profissionais e às vezes eles, pelo fato de eles residirem ou possuírem um escritório em outra cidade, outro estado até, vocês ficarem com receio de contratar aquele profissional. Isso é normal, tá? E eu vou mostrar os pontos positivos e contras disso. O primeiro passo, quando você quer contratar um profissional ou você está com uma situação e precisa de um advogado para cuidar dela, você conversa com um parente, com um familiar ou com um vizinho e ele sempre vai te dizer, né? Fulano, eu acho que advogado você tem que contratar aquele que mora perto da sua casa. Não, você tem que pegar o fulaninho lá que já fez um caso do ciclano e que ele foi muito bom. Ou o teu amigo, até mesmo um familiar, porque de repente ele pode fazer um valor mais em conta, algo assim. Cuidado, tá, pessoal? O primeiro ponto, sempre que você deve analisar no profissional, é o quê? O conhecimento profundo que ele tenha sobre o teu caso. Não adianta você pegar, daqui a pouco você tem um excelente advogado, só que advogada, só que ele não atua necessariamente com o seu caso. Ele não tem experiência. Eu nem estou dizendo uma especialização, mestrado, doutorado, não. Mas que ele tenha conhecimento profundo na tua situação em específico na qual você quer lidar. Melhor ainda, se esse profissional tenha já atuado em outros casos iguais ao seu. Quanto mais, melhor. Porque dá diferença, não adianta, tá? Digamos que eu tenha um problema no coração e eu procure um médico neurologista. Não, eu vou procurar um cardiologista, ou vice-versa. Tenho o costume e é melhor procurar quem vai entender realmente daquele assunto. Segundo ponto, eu vou falar 5, tá, pessoal? E o quinto é o mais interessante, pois eu vou falar sobre a procuração, está certo? Então vamos lá. Segundo ponto, cuidado com o advogado ou advogada que irá lhe cobrar um valor muito baixo pelo serviço. Por que eu chamo atenção nisso? Pelo fato que quando a pessoa, tá, o profissional, ele às vezes não tem um conhecimento profundo naquela situação, de início ele pode ver que tua situação pode ser muito simples e por isso ele vai fazer um valor menor. Lembrando que existe a tabela da OAB e o advogado ele tem que respeitar essa tabela. A tabela ela prevê um valor mínimo e um valor máximo, né? Tem que ficar ali dentro dos conformes. Claro, não estou falando disso. Tá? Mas quando o profissional ele lhe cobra muito baixo o valor, pode ver que ele provavelmente, às vezes nem é a intenção dele, mas talvez ele tenha visto, acreditado que aquela tua situação seja uma situação simples. Tá? E às vezes é porque não tem aprofundamento naquela matéria. E o que acontece quando a gente não tem aprofundamento na matéria? A gente acredita que aquilo é algo mais simples, mais rápido, né? E não veja os reais problemas que podem acontecer. Tá? E por isso que acaba dando um valor às vezes menor. Vamos para o terceiro ponto. Cuidado no encaminhar o seu pedido por conta própria. Tá certo que eu acredito que você não seja o caso que vai encaminhar o seu pedido por conta própria. Mas existe situações que você não precisa de advogado, como os juizados especiais, tanto civil, tanto federal, onde você pode entrar com uma ação judicial, estou falando de ação judicial por conta própria.
Qual o risco disso, tá, pessoal? O que acontece? Muitas vezes a pessoa ela não quer contratar o advogado ou acha que aquela questão é mais simples e encaminha por conta própria. O que 90% das pessoas não sabem é que a ação judicial se entra uma única vez, tá? E aí o que acontece? Às vezes a pessoa está com aquela mentalidade que, se caso eu perco aqui ou algo assim, ou caso der errado, eu contrato um advogado depois, né? Um advogado depois para fazer. O problema é que se você perder o processo, se acabou o processo. Claro que antes de acabar, às vezes tem possibilidades de recurso, né, e tal, mas digamos que acabou o processo, que deu lá o famoso trânsito em julgado. Quando acontece isso, acabou o processo, gente. Você não pode entrar novamente com aquela mesma situação. Então, você tem uma única, digamos, possibilidade de entrar com ação judicial. Até existe raras exceções, tá? De você entrar novamente com a mesma ação para discutir aquilo de novo. Só que aí o advogado vai ter que trabalhar 3 vezes mais, tá? Para poder conseguir. E olha lá, tá certo que nenhum advogado ele tem a obrigação de ter êxito na sua ação. Não é isso, tá? Lógico que ele vai trabalhar com o seu máximo de empenho, buscando o melhor resultado para a sua defesa, para o seu caso, mas lembre-se, por isso que é importante você já escolher o profissional certo desde o início. Tá? Isso vale tanto para quem entra por conta própria, quanto para quem vai escolher um profissional, porque você não pode simplesmente, vou tentar com esse e depois, se não der, vou tentar com outro. Cuide disso, porque a justiça ela não quer analisar mais de uma vez o seu caso. Vamos então para a quarta dica que eu quero passar. Confere se essa pessoa que você está contratando, não importa se ele é presencial, se ele é online, se ele é de onde for, tá? Se ele é realmente advogado. E é simples, gente, consultar se aquela pessoa é um advogado e se é um advogado ativo, se ele está lá com a sua OAB em dia, se tem a sua inscrição na OAB. Você sequer precisa saber o número da OAB dele, tá? Você tendo o nome completo dessa pessoa, você consegue saber, tá? O site é um site oficial que tem, tá bem? O site se chama CNA, você pode digitar lá, cna.oab.gov.br, tá bom? Vai abrir a página oficial e já vai abrir ali com o campo para você digitar o nome do advogado. Ele até pede também o número da inscrição, mas você não precisa, tá? Você basta digitar o nome e coloca pesquisar. Vai aparecer a lista dos advogados caso ele seja advogado, né, vai aparecer a lista abaixo. E aí basta você clicar em cima do nome dele, tá? Não vai aparecer isso para o advogado nem nada, né? Mas você vai saber se ele está regular. Vai aparecer a foto dele e também a situação, se está ativo, regular, aparece verde, se não vai aparecer amarelo ou até vermelho, se ele é excluído. Esse é o primeiro ponto, tá? Isso tem uma importância quando você vai contratar um profissional, porque no presencial dificilmente você vai parar e vai questionar a pessoa, né? Você acaba ficando com vergonha de perguntar ou até ver situações, como eu vou dizer agora no quinto passo, que é sobre a procuração. Dificilmente você tem tempo para analisar uma procuração, um contrato. Claro que esse é o correto, né? E o advogado, você contratando um advogado à distância, provavelmente ele vai lhe enviar um contrato talvez por e-mail, pelo WhatsApp, não sei a forma, mas você vai ter mais tempo para analisar aqueles dados, aquelas informações, ver se está tudo ok, consultar se ele realmente é um advogado. Depois, uma dica, vamos dizer, extra antes da quinta, é você colocar o nome do advogado no Google. Simples. Coloca o nome dele no Google e veja se ele tem alguma reclamação. Quase sempre, quando tem reclamação, já aparece, porque às vezes alguém faz alguma queixa, alguma reclamação, até no Reclame Aqui, pode aparecer ali no Google, tá? Agora, lembrando, não quer dizer que a pessoa, se tem uma reclamação lá, que ela não seja o advogado apropriado para você.
né? Às vezes tem 10 pessoas que colocaram situações positivas, situações boas, que aquela pessoa resolveu, conseguiu, que foi rápido, que foi honesto, e você se apega em apenas uma que falou um pouco mal, né? Então cuida ali, mas uma ideia, coloca no Google, veja se a pessoa tem referências, tem insight, tem algo a mais que você possa confirmar se aquele é um bom profissional. Vamos então para a quinta dica, que é sobre procuração. Gente, hoje é muito mais seguro você contratar um profissional. Por quê? Eu sei que antigamente sempre falava, cuidado, o advogado vai ficar com o seu dinheiro, isso e aquilo, tá? Hoje, principalmente, né, na área previdenciária, que é a área que eu atuo, que é no âmbito aí da Justiça Federal, eles têm um controle imenso, tá, quanto a isso. Então, atualmente, dificilmente vai ter um problema assim, tá certo? Mas você que é uma pessoa segura, que me acompanha aqui no canal, já é uma pessoa que é mais instruída, que busca informação séria, o que você vai cuidar? A procuração. É simples, tá, pessoal? Cuide a procuração. Pronto. O que tiver ali na procuração é os poderes que o advogado vai poder fazer no seu nome. Então, digamos assim, primeira coisa que você sempre deve ter uma atenção a mais, tá, na procuração é o quê? É ver se aquela procuração ela tem poderes específicos para o caso que você busca. Digamos assim, digamos que você queira fazer uma ação contra o INSS. O advogado, o ideal, tá, é que ele coloque específico para o INSS. Não quer dizer que ele não possa fazer uma procuração geral. Pode, tá? Mas é melhor que faça específico. Aí você sabe que ele é limitado a trabalhar sobre aquele ponto, tá? Outra coisa, desconfie, tá? Não é que não possa, mas desconfie do advogado que coloque lá poderes para receber no nome do cliente. Se tem poderes lá para ele receber, da quitação, receber em nome do cliente, tá certo que hoje a própria justiça, do caso a Justiça Federal, ela tem um controle quanto a isso, mas mesmo assim, desconfie do profissional, tá bem? Não que ele não possa fazer isso, mas desconfie, né? O ideal é que faça o quê? Que o advogado coloque a procuração específica para o seu caso e que ele coloque ainda ali que não possa receber valores no nome do cliente. Diferente dos honorários, tá, pessoal? Lá na hora que você contratou, você vai assinar também provavelmente um contrato, às vezes está constando na procuração, às vezes não, às vezes está no contrato separado. Ali o percentual do advogado ou quanto que o advogado vai cobrar, tá? Quanto a esses valores, tudo bem. O advogado ali, ele é limitado daí a receber, digamos, o que ele combinou com você, né? Digamos, se combinou 30%, 25%, 35%, não sei. Daí vai de caso a caso, tá? Tem advogados que cobram para entrar, tem advogado que cobra só no final, um percentual. Aí ele até pode, tá? Se tiver ali especificado, ele cobrar, descontar, quer dizer, digamos, dos atrasados, o honorário que compete ao advogado, o que ele combinou contigo, tá? Que vai estar ali específico no contrato, aquele percentual. Mas ele não pode mexer na sua parte do dinheiro. Isso ele não consegue, tá? Resumindo, se a procuração tiver lá específica para o seu caso, se tiver lá que não dá poderes para receber, além dos honorários do advogado, para ele que não possa receber em nome do cliente, tranquilo, né? Porque a procuração é o que está dentro dos limites que você está dando os poderes dentro daquilo ali. E o profissional não poderá fazer nada além daquilo ali, tá certo? Hoje até atualmente, né, isso tem um controle muito grande quanto a isso. A própria OAB, a própria Justiça, ela já não quase sempre não, ela segue criteriosamente o que está previsto na procuração e no contrato,
né? Então cuide ali, lê, procuração, lê o contrato. Se está dentro dos conformes que vocês combinaram, o advogado e o cliente, perfeito, não vejo problema algum, né, em contratar um advogado que seja distante. Eu estou sendo aqui bem franco, bem aberto. Eu sei que alguns podem me recriminar um pouco por eu estar falando dessa forma, né, tão aberto, mas esta é a pura verdade, tá, pessoal? E outra, né, depois que você contratar o seu profissional, tá, peça para ele número de processo, número lá do pedido, do protocolo, tudo mais, vai acompanhando, porque hoje é simples de cuidar, né? Tem ali, você pode conversar com a pessoa via WhatsApp, via telefone mesmo, até mesmo uma chamada de vídeo, não importa o lugar que a pessoa esteja, então é algo muito mais tranquilo do que antigamente. Tá certo, pessoal? E até você tendo o número de processo, você pode acompanhar no próprio site da Justiça. Hoje as informações são todas bem públicas, bem tranquilo de controlar. Tá bom? Deixo aqui meu grande abraço e não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um comentário ali, porque me ajuda e assim motiva cada vez mais a trazer novos conteúdos para você. Conteúdos de qualidade, tá bom? Grande abraço e até mais.